Muito bom dia. Mais um dia, graças a Deus. Mais um dia do nosso desafio, mais de 300 lives do devocional Café com Deus Pai. Eu sou Deide Franca, mentor de alta performance, pessoal e empresarial. Eu estou aqui para compartilhar o meu tempo com vocês, compartilhar uma palavra de Deus para a vida de vocês. Muito bom dia, Maria, Gorete, bom dia. E eu quero trazer hoje uma palavra para o dia 5 de janeiro, que vai entrar no seu coração, que vai trazer uma esperança, que vai, de alguma forma, trazer uma mudança da sua mentalidade. E a palavra do Café com Deus Pai hoje, de dia 5 de janeiro, é: mantenha-se firme. Independente da situação, independente do cenário, mantenha-se firme. Ou seja, mantenha-se prostrado, mantenha-se posicionado em Deus. Porque o acesso para tudo nessa terra vai depender da sua firmeza, do seu posicionamento, da sua constância, do quanto você vai se manter firme em Deus. E nessa manhã eu quero dizer para você, com boca de Deus: mantenha-se firme, não desista, independente do cenário contrário, independente das tempestades da vida, independente dos problemas que você está passando, te afirmo: tudo que você precisa para resolver os seus problemas já está em Deus. Você só vai precisar acessar as respostas, acessar as ferramentas para você conseguir encontrar e resolver todos os seus desafios. Então a palavra hoje é: mantenha-se firme, independente do cenário. O mundo natural é criado pelo mundo sobrenatural. O visível é criado pelo invisível e está em Deus, o Deus Criador, a solução para todas as coisas. De nada adianta o ano novo se você ainda é quem era no passado. Então 2025 está aí, um ano novo. Não dá para continuar 2025 com os mesmos hábitos disfuncionais negativos de 2024. Com preguiça, procrastinação, autossabotagem, zona de conforto, ansiedade, depressão. Ei, não dá. É 2025, é um ano de novas experiências, novas oportunidades, coisas grandes na sua vida. E eu tô aqui para dizer para você hoje: mantenha-se firme, posicionado, independente do cenário contrário. Profetize e declare que 2025 é um ano de colheita, um ano extraordinário para a sua vida, um ano de grandes mudanças, e que Deus tem algo sobrenatural para você em 2025. Pare de assistir jornais, noticiários de derrota, de destruição. Ei, afasta sua alma disso. Você se torna aquilo que você se alimenta. Então nessa manhã se alimente da palavra de Deus. Então vamos entrar na palavra de Deus agora. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmos 46:1. Aqui nós temos princípios e promessa. O princípio é o quê? Que Ele é a nossa fortaleza e que Ele é o auxílio em nossa adversidade. A promessa é que vamos reinar em meio às adversidades. Vamos reinar em meio às tempestades. Vamos reinar em meio a momentos difíceis da nossa vida. Entenda uma coisa: se Deus está no barco da sua vida, as adversidades vão vir, os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, mas você vai ter o Deus que acalma a tempestade junto do seu lado. Não ande pelos cenários contrários. Não ande pelas dificuldades do dia a dia. Não foque nisso. Não foque na escassez, naquilo que você não tem. Mas continue agradecendo a Deus o fato de você estar vivo, cheio de saúde e ter força de vontade para encarar os desafios. Porque uma hora o jogo vai virar. Uma hora a sua vitória vai chegar. Uma hora Deus vai impulsionar a sua voz. Uma hora a sua voz vai ser conhecida. Uma hora você vai ter a atenção de todos à sua volta pelo Deus que você manifesta, pela firmeza em Deus que você carrega. Mas vamos lá. Quantas vezes nós propomos iniciar o ano de maneira diferente, almejando ser uma pessoa melhor, alcançar metas específicas ou nos dedicar mais a Deus e a palavra? Esses desejos motivam mudanças como emagrecer, iniciar uma faculdade, frequentar a academia, entre outros. No entanto, é comum que, diante dos desafios da adversidade do dia a dia, muitos desistam no meio do caminho. E é verdade, todo ano fazemos promessas para nós mesmos. E muitas das vezes a gente não consegue cumprir as promessas. Eu estou aqui cumprindo uma promessa, eu disse todos os dias, durante mais de 300 dias, nesse ano de 2025, eu vou estar aqui fazendo o meu devocional com você, compartilhando com você o meu devocional, seja sendo constante. A palavra de Deus diz que Deus não tem apreço por pessoas de ânimo dobre.
Ou seja, um dia tá bem, um dia tá mal. Você tem que ter constância independente do cenário. Você tem que seguir em frente independente do cenário. Por mais que seja contrário, os ventos estejam te trazendo medo, desesperança, mas você tem que se manter firme. Então 2025 não é um ano de fazer promessa, é um ano de executar as promessas. É um ano de você cumprir essas promessas em Deus. Então 2025 você precisa se manter firme. Os desafios que você traçou para você em 2025, se mantenha firme, ou seja, focado. Vamos para o parágrafo 2 do devocional Café com Deus Pai. Persistência é a chave para vencer qualquer jornada. O entusiasmo inicial para ser abalado pelos ventos contrários, lutas e provações. Mas é crucial permanecermos firmes naquilo que nós propomos, confiando nos nossos propósitos a Deus. Não podemos caminhar simplesmente por emoções, pois elas nos abalam facilmente, mas por propósito, pois Ele anda lado a lado com a fé. Então, não ande somente pelas suas metas, porque uma hora você não vai cumprir as suas metas. Ande pelo seu propósito. Quem tem um propósito não se abala no meio do processo. Anota essa frase. Quem tem um propósito não se abala no meio do processo. Quem cumpre princípios está caminhando o seu propósito. Ou seja, nós vamos ter planejamentos, vamos fazer planos, vamos traçar metas, vamos colocar alvos em nossas vidas, mas te afirmo, os planos de Deus sempre serão maiores que os nossos planos. Os planos de Deus vão se sobressair às nossas vontades, os nossos desejos, e quando você cumpre os princípios em meio ao processo, o propósito e a promessa se cumprem. Foi assim com José. José mesmo sendo vendido como escravo, tendo a visão que um dia seria governador, seria próspero, no meio do processo dos 16 anos de cativeiro, ele não deixou de cumprir os princípios. Ou seja, muitas metas que José traçou, ele não alcançou no meio do processo, mas ele estava focado no propósito. Ele estava focado na visão de futuro, na promessa que Deus tinha para com ele. E no meio da caminhada de 2025, sabe? Alguns momentos você vai falhar, você vai errar, mas entenda, o alvo tem que ser Cristo, o alvo tem que ser a promessa. Ou seja, eu vou alcançar, independente das dificuldades, eu vou chegar lá. Então, ou seja, não se abale o seu emocional porque você tem uma meta e não alcançou. Você tinha preparado algo e não deu certo. Você tinha planejado algo e saiu do seu controle. Te afirmo, o Deus da promessa vai cumprir na sua vida. Só que muitas das vezes, no meio do cumprimento do processo, você vai gerar aprendizado. E aprendizado é com erro, com falhas. Você não aprende quando você acerta. Quando você acerta, você acerta. Você aprende quando você erra, quando você falha. Então, ou seja, não tenha medo das má notícias, não tenha medo dos cenários contrários, da tempestade da vida. Fique firmado na sua promessa, que é Cristo Jesus. Já fiz muitas coisas na vida que os olhos humanos pareciam loucura, como a construção do templo, sede da igreja Reviver, para o qual não tínhamos recursos financeiros, mas tínhamos uma palavra. Recebi muitas críticas por tamanha ousadia, mas decidi obedecer e gradativamente provamos do milagre, até que a obra foi concluída. Tudo foi pago de maneira surpreendente, em nome de Deus foi glorificado. Entenda isto, sempre que você estiver fazendo algo grande, haverá alguém para criticá-lo. Ou seja, você tem sonhos grandes, as pessoas têm críticas preparadas para os seus sonhos. Você tem alvos grandes, as pessoas têm críticas preparadas para os seus alvos grandes. Entenda uma coisa, tudo que você vai fazer depende do processo. E tudo que você vai fazer começa pequeno. Então, você que vai plantar uma fazenda, você começa com 10 hectares. É pequeno para quem tem 1000 hectares, mas entenda, quem teve 1000, tem 1000 hoje, um dia tinha 10. E você constrói mais 10, e mais 10, e mais 10, e mais 10, e daqui a pouco você tem 50, tem 100 hectares. Te afirmo, tudo começa pequeno, e você precisa colocar a fé, a visão de futuro, entender que no meio do caminho coisas vão falhar, coisas vão sair do controle, processos vão se perder, pessoas vão te criticar e julgar, porque te afirmo, as pessoas não conseguem lidar com sonhos que elas não tiveram. Se Deus te deu um sonho no seu coração, o sonho é seu, não são das pessoas à sua volta. Então é você que precisa se manter firme. Mas muitas das vezes nós ouvimos as má notícias, as vozes das pessoas à nossa volta, vozes de desânimo, vozes para desistir. Por quê? Porque as pessoas não receberam a visão de futuro que Deus deu. Então em 2025, pare de ouvir as vozes à sua volta e ouça apenas a voz que te deu a visão. Faça como José, que teve a visão do futuro,
Mas os seus irmãos não tiveram, por isso o condenaram e julgaram. Entenda, tá tudo certo. Pessoas à sua volta vão te julgar em 2025 pelos seus sonhos, pelos seus desejos, pelos seus desafios, pela sua visão de futuro. Mas entenda, elas não receberam a visão que você recebeu. Você precisa seguir em frente, continuar, independente do cenário. E para fechar o último parágrafo desse devocional Café com Deus Pai, aonde o tema é mantenha-se firme. Talvez você tenha iniciado o projeto que não concluiu, sonhos que não realizou, por causa de situações contrárias que acabaram impedindo. Mas a partir de hoje, encoraje você a agir com fé e confiança, ouvindo somente a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você e tem poder de levantá-lo a grandes conquistas. A chave da concretização dos milagres está em você permanecer firme no dia mau. Sabe, no dia mau a gente desfalece. No dia da má notícia a gente se abate. Por quê? Porque nós somos almáticos. Nós temos alma, sentimentos. No dia que o filho adoece, no dia que a conta não consegue ser paga, no dia que as coisas fogem do seu controle, um parente que você ama passa mal, está doente, a gente se abate, nós somos almáticos. Mas te afirmo, mesmo nesses dias, se mantenha firme. Mesmo quando a má notícia chegar, renda graças a Deus, adore, louve ao Senhor e saiba que Ele tem um plano maior. Muitas das vezes os nossos planos eles não dão certo, porque Deus tem um plano maior. Deus tem um plano muito maior para nós. E aí a gente fica com os olhos na má notícia, com um dia ruim, com aquele problema financeiro, com a conta negativa, com o limite do banco e como vai fazer. Entenda. Esse cenário é um cenário apenas flutuante na sua vida. Ele não define quem você é. Você está na jornada de conquista, na jornada de busca, de melhoria, na jornada de transformação. Então, quando o vento e a tempestade vier, se mantenha firme, com alvo no propósito. Aquele que prometeu cumprir o propósito na sua vida, ele não é homem para que minta, ele não é homem para que falha. No final, o propósito vai se cumprir. Então a palavra do dia 5 de janeiro é: mantenha-se firme no seu propósito em Deus. O sonho que Deus te deu, não desista do seu sonho. De repente o seu sonho é uma casa própria, um carro, ou abrir uma empresa, ou aumentar as vendas do seu negócio, ou fazer uma viagem, ou aprender uma nova língua, ou crescer profissionalmente, ou crescer na sua empresa. Eu não sei o que é o seu sonho, eu não sei quais são os seus desafios, mas te afirme, faça como José, se mantenha firme no meio do processo, não quebre princípios, não quebre princípios, entenda. Deus honra dar para aqueles que cumprem o princípio na terra. A natureza está se movendo por princípios, ela não os quebra. Nós, muitas das vezes, por sermos almáticos, temos emoções e sentimentos, desejos e vontades, gatilhos emocionais, vícios emocionais, quebramos princípios que o Deus instituiu. E toda vez que você quebra um princípio, Deus te quebra. Então escolha manter os princípios. Amém? Essa é a minha palavra nessa manhã de domingo. 9 horas da manhã, Deus abençoe a sua vida e coloque esse drive no seu coração, na sua mente. Mantenha-se firme. Gratidão, Vitor, Catrine Lírio, Daniel. Amém? Então, mantenha-se firme. Uma má notícia nunca vai definir a promessa que Deus te deu. O que define a promessa que Deus te deu é se manter firme e constante na palavra do Senhor. Amém, Vitor? Gratidão, excelente, gratidão. Se mantenha firme. O cenário nunca define o Deus Criador que você serve. O cenário nunca vai definir o amor de Deus sobre a sua vida. O cenário nunca vai definir aquilo que Deus preparou para você. A Bíblia é muito clara. Os meus planos são maiores do que os teus planos. As minhas promessas são maiores que as tuas promessas. E eu ainda sou o Deus que te refugia no dia da adversidade. Então chegou uma notícia, se refugie em Deus. Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Eu acabei de atender um empresário agora cedo, antes de fazer essa live, e ele me ligou, me trazendo um problema que teve na empresa, e algo que aconteceu. Eu falei, foi um gatilho, foi uma má notícia, algo que mexeu com ele. Eu falei assim, olha, vou te mostrar em Deus qual que é a saída. É dessa forma que você tem que fazer. E eu mostrei para esse empresário e ele falou assim, nossa, mas era só fazer isso? Era só fazer isso. E o que eu mostrei para ele está na Bíblia. Então, ou seja, a má notícia vai vir, busque
em Deus o refúgio, na palavra de Deus, naquilo que Deus já escreveu, lá está a solução para todas as nossas aflições. Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe extremamente hoje, de forma extraordinária, em nome de Jesus. Amanhã voltamos, segunda-feira, às 6 horas da manhã, com Café com Deus Pai, de segunda a sexta, às 6 da manhã, sábado e domingo, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, esse intervalo mais ou menos aí, sábado e domingo, varia. Geralmente é sábado 8, domingo 8, é porque hoje eu tive que atender um cliente de forma urgente, eu tive que auxiliar e aí eu tive que parar os meus planos, tá bom? Deus abençoe sua vida, tenha um dia extraordinário em nome de Jesus.